E assim, queria saber de vocês, essa vitória, foi uma vitória suficiente assim para dizer, Tite agora pode respirar e trabalhar tranquilo, ou ele segue ainda meio pendurado e quarta-feira a gente já vai estar com cornetas afiadas de novo? Eu acho que ele ainda segue meio pendurado, né? A gente perdeu 2 jogos no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tá na zona de rebaixamento nesse momento. Eu acho que segue bem, né? Bem. Ele vai precisar, eu acho que assim, uma vitória talvez parecida com o que foi o jogo de ontem, né? Contra o Mirassol, dê a ele ali um pouco de tranquilidade. Acho que vai iniciar um pouco de tranquilidade. Se ele conseguir vencer o Mirassol fora de casa e vencer bem, aí ter um desempenho mais satisfatório do que o que ele teve ontem diante do América, aí sim, eu acho que ele pode começar a ganhar essa confiança do torcedor. Internamente a gente sabe que a conversa talvez seja diferente. Os atletas já saíram em algumas oportunidades em defesa dele, falando que estão fechados com o treinador, mas o torcedor ele ainda está totalmente no direito de ter uma certa desconfiança com relação ao trabalho. A gente está aqui, está elogiando, é bom vencer, vencemos o América depois de muito tempo, nos colocamos numa situação mais ok, digamos assim, dentro do campeonato estadual, mas só que é pouco, o Cruzeiro não sobrou absurdamente em cima do América, então eu acho que ele vai precisar ainda de dar mais algumas respostas, começando por quarta-feira diante do Mirassol. Até o Carnaval ele tá bem pendurado, né? Sendo bonzinho com o Tite, talvez um empate contra o Mirassol, uma vitória contra o RT, venha a dar um pouquinho mais de confiança. Mas pela situação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, por ter perdido nas 2 primeiras rodadas, e em especial dentro de casa, para uma equipe que vai brigar para não cair, é importante vencer o Mirassol, né? Mas a gente sabe que não é tão simples assim. O Mirassol, sabe, sei lá, a última vez que perdeu dentro de casa, poupou jogadores, né? No último jogo contra o Capivariano, até vi que o único titular, pelo menos do jogo contra o Remo, que começou foi o Rodrigues, né? O Tonhão, que jogou pelo Cruzeiro, então tem essa questão da parte física também. Mas o Cruzeiro precisa, a qualquer custo, pelo menos pontuar no Campeonato Brasileiro e aí avançar às semifinais do Mineiro. Mas eu acho que o Tite tem essa consciência. Ele, desde o início, quando chegou ao Cruzeiro, falou que o que iria sustentar ele seriam os resultados. Ele sabe muito bem que a convicção da diretoria pode ser perdida no trabalho dele se os resultados não vierem. E até então, eles são muito poucos mesmo. Vamos ver se ele consegue dar uma resposta diferente nos 2 próximos jogos. Porque a principal competição para o Cruzeiro neste começo de ano é o Campeonato Brasileiro, né? O Mineiro não é mais do que obrigação o Cruzeiro vencer os seus jogos, chegar à semifinal e ir para a disputa do título. E eu acho que esse elenco tem a obrigação de ser campeão mineiro. De chegar na final e vencer a final. Por tudo que falta ainda para entregar, né? Então, vencer o Betim, obrigação. Derrotar o América, obrigação. De um time que começou com 2 derrotas na Série A do Brasileirão, né? Então, não tem situação aliviada. Também não estamos aqui, nossa, tem que tropeçar mesmo para ficar cada vez mais difícil a permanência e trocar o comando e etc, né? Não é isso o caso. A gente já falou, daqui a pouco o Leonardo Jardim vai estar no mercado, vai ser uma pressão a mais, né? Uma sombra a mais. Então, uma sombra, melhor dizendo. Então, o Tite, a comissão técnica, todo mundo sabe que precisa entregar, em um primeiro momento, resultados, mas em um segundo momento, desempenho também, né? Porque você não vai conseguir ficar uma sequência de jogos vencendo se o desempenho não estiver legal. Então, precisa melhorar muita coisa aí, mas o melhor caminho é vencendo os jogos para dar confiança no dia a dia. E volto a afirmar, não adianta nada o Cruzeiro vencer o América e chegar em Mirassol e ser derrotado. Pela circunstância, em outro momento, o Mirassol invicto em casa e tudo, você foi lá, fez um jogo ok e perdeu. Mas a gente não tá nesse momento, né? Estamos aí com 2 derrotas, uma goleada na estreia e a virada que a gente sofreu em casa pro modesto time do Coritiba, né? É aquela coisa assim. A última derrota do Mirassol em casa foi no dia 23 de fevereiro de 2025 pro Palmeiras, no Campeonato Paulista. Tem quase um ano, A né? gente ia Quase falar um esse ano. detalhe também, hein?
Tá na hora. Mas é o que o Samuel Já falou, quebramos se fosse em tabus outro momento, negativos. a gente ia aceitar e a gente ia levar isso em conta, assim, pô, é uma equipe muito forte dentro de casa. Inclusive terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado sem perder dentro dos seus domínios. Mas o momento do Cruzeiro não permite o Cruzeiro ligar pra isso. O Cruzeiro tem que ser o time que vai chegar lá e vai quebrar esse tabu. Como? A gente não sabe. Mas tem que ser o time que vai quebrar esse tabu justamente pelo que já começou. Jogando futebol. Ô Emerson, até olhando as 3 primeiras rodadas do Brasileirão, antes do Brasileirão começar, tá? Eu pensava, poxa, 4 pontos nas 2 primeiras rodadas, com o Cruzeiro vencendo o Curitiba e aí contra o Botafogo fora o empate. E aí eu já imaginava que o jogo contra o Mirassol, o Cruzeiro poderia ter uma margem até pra perder, porque a gente sabe que é um jogo difícil, não dá pra você contar com 3 pontos hoje nesse contexto do Mirassol. Lá no Maião. Tudo agora vai acertar. Amém. É a minha expectativa. Mas assim, eu acho que é esse o ponto, né? Tipo, pô, contra o Botafogo, você tava perdendo ali, mas era um jogo equilibrado. Aí você larga o jogo e toma aqueles 3 gols na reta final. Vai embora. Aí o jogo contra o Coritiba, você tá ganhando em casa e tava jogando bem até aquele presente momento. E aí você toma um gol, morre na partida e vai embora de novo e toma virada. Então, se ganha do Coritiba em casa, você tinha uma margem, até me perguntaram lá no 6x1, um empate contra o Mirassol tá bom? Se a gente tivesse ganhado contra o Coritiba, tava. Como a gente tá com 0 pontos na lanterna do campeonato, não é bom. No máximo você vai falar, satisfatório, segue. Mas assim, vai depender muito das circunstâncias do jogo e daquilo que o Cruzeiro mostrar de desempenho também. A gente tá falando de resultado porque é o mais importante no futebol, mas o Cruzeiro está precisando entregar resultado de um desempenho de uma forma um pouco mais constante. A gente falou um pouquinho aqui do jogo de ontem, que o primeiro tempo a gente foi lá, fez os gols, e tem gente argumentando aqui, eu já vi mensagem no chat, a gente ganhou porque fez um gol cedo. No ano passado, no time do Leonardo Jardim, algumas vezes a gente fez o gol no primeiro tempo e tomou virada. Contra Santos, contra o Ceará, jogos importantes. Recentemente, contra o Atlético, contra o Curitiba. Então assim, o gol cedo ele condicionou muito a partida. Mas o que a gente fez a partir daí que fez o Cruzeiro segurar a vitória. Ah não, com certeza. Por isso que eu falei que eu não gosto de falar que só o gol no início condicionou. Claro que ele é um fator que dá confiança, que expõe um pouquinho mais o adversário também. Mas eu acho que a forma segura que o Cruzeiro conseguiu se portar com esse gol feito foi interessante. E até o Samuca falou assim, essa questão de aprender a ganhar de 1x0. No caso foi 2x0, que bom. Quanto maior o placar para um resultado positivo, melhor. Mas o Cruzeiro ontem, por exemplo, contra o América, ele no primeiro tempo cria praticamente a metade da chance que gera contra o Curitiba. Claro que é melhor criar, mas eu acho que contra o Curitiba em um dado momento parecia um Cruzeiro afoito, né? Que queria a qualquer custo ampliar para se sentir seguro. Ontem não. Acho que o Cruzeiro já entendeu que com 1x0 poderia se sustentar e com um pouquinho mais de paciência buscar o segundo gol. Então é um ponto importante. Só que esse comportamento precisa se repetir daqui pra frente para esse time se tornar confiável, né? E assim, tem um ponto, né? Já a gente vivenciou também esse mesmo cenário em algumas situações com o Jardim, o cenário de ontem. Quem não lembra daquele jogo contra o Palmeiras? Cruzeiro praticamente no primeiro lance marca um gol e depois passa um pouquinho e marca o segundo. E a partir dali o jogo é um Palmeiras desesperado, né? Naquela época ainda tinha o Estevão e a jogada era bola no Estevão e vamos esperar o que ele vai fazer. E o Kaique fez uma partidaça e aí, ou seja, o Palmeiras não fazia nada, porque a jogada era só com o Estevão. Então eu concordo muito com o que o Caio disse. A gente já esteve dos dois lados da moeda. Esse ano, né, se a gente pegar para agora, para 2026, contra o Coritiba, o gol relativamente cedo, dentro do 18, que era o jogo, 18, 19 minutos, você estava jogando bem, como o Emerson disse, e a gente não conseguiu aproveitar, a gente não conseguiu capitalizar isso. Acho que contra o Atlético é o principal, né? Você abre o placar, o adversário vinha daquela pressão de alguns jogos sem vencer o Cruzeiro dentro do seu estádio, o momento do Atlético não era bom e o Cruzeiro não conseguiu transformar aquilo ali numa vantagem. E ontem contra o América conseguiu. E foi até importante que conseguisse, porque se você leva em questão o estado do gramado, que foi um ponto que precisa de ser destacado, precisa de ser colocado na análise, porque estava ruim, o gramado do Mineirão estava muito ruim. Então marcar o gol cedo, da forma que foi, é claro que tem a questão do pênalti, mas eu destaquei aqui, o Cruzeiro tem conseguido levar perigo nesse tipo de jogada. E aí, até é legal a gente falar disso, porque assim, quando a gente criticou nos confrontos que tiveram muitos cruzamentos, não é porque cruzar a bola para a área é algo errado.
Mas quando você só faz isso ou faz em excesso de qualquer jeito aí, é um ponto. Quando é essa jogada trabalhada ali, o Cruzeiro, e eu citei os exemplos, o pênalti de ontem, o gol contra o Betim e o gol contra o Atlético Mineiro. Então tem ali uma característica legal, algo que pode ser explorado. E aí quando você consegue fazer isso muito cedo e ainda assim ter tranquilidade dentro do jogo, é muito importante. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois é, tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos!